Olá! Estamos aqui para o segundo episódio da série da Joalheria Bioenergética e hoje a gente vai falar sobre corpo e responder uma pergunta. Será mesmo que onde uma joia repousa no meu corpo faz diferença? O meu nome é Tatiane Torres e eu sou fundadora da Florita Arco-Íris e eu tô muito animada que a gente converse sobre isso hoje e responda essa pergunta. Bom, eu já disse no vídeo anterior que eu sou enfermeira, então para mim corpo é algo que eu estudei durante muitos anos, que eu trabalhei durante muitos anos também. Então o corpo para mim é algo muito sagrado, é algo muito divino e é lindo quando a gente entende a fisiologia dele e todas as funções e como tudo é completamente orquestrado, muito lindamente para o nosso corpo funcionar. Então para mim a resposta é que eu não consigo colocar nada no meu corpo sem pensar que isso seja realmente muito significativo, sim. Eu já disse no vídeo anterior, nós somos seres elétricos, a gente tem muitas funções elétricas dentro do nosso corpo para que tudo aconteça. E quando eu penso que uma joia tem metal e tem cristal e que eles também têm propriedades de carregar energia elétrica, né, de condução elétrica e de frequencialmente com os cristais, isso para mim se torna algo realmente muito relevante. E estudando na Florita Arco-Íris, na joalheria, com o meu conhecimento de corpo humano, isso se abriu demais. E comecei também a entender algumas coisas da história. Mas vamos começar pelo corpo aqui. A gente tem uma figura muito estudada, principalmente em neurociência, quando a gente está falando do boneco homúnculo, que é aquele boneco onde a gente consegue entender, onde a gente tem mais sensibilidade, mais sensores, para a gente conseguir perceber o mundo. Então, os nossos pés, as nossas mãos, o nosso lábio são lugares muito estratégicos, criados com muita sabedoria para que a gente possa sentir o mundo, apreciar, perceber o mundo. Então, pensa só, eu também tenho um coração elétrico e eu meço muitas vezes. Uma das coisas que eu aprendi, primeiras coisas que eu aprendi na faculdade de enfermagem foi justamente a verificar o pulso por aqui. Então, o batimento cardíaco eu consigo mensurar por aqui. Por exemplo, também pacientes em difícil acesso venoso, muitas vezes a gente pega, por exemplo, a jugular. Então, entende como o nosso corpo ele é muito estratégico e como as joias também repousam perto de lugares muito vascularizados, com muita terminação nervosa, com muita estratégia de nutrição para o próprio corpo? Então, para mim, a joia repousando no nosso corpo tem um significado muito mais amplo do que eu imaginava quando eu não pensava sobre isso. Por exemplo, um colar mais próximo aqui, né, um choker, mais gargantilha, como a gente chama, será que ele tem a mesma função do que um colar que está um pouco mais baixo ou que está ao centro do nosso coração? Será que vai fazer a mesma coisa? Será que a ressonância que vai ter entre os materiais vai ser a mesma? Pela minha experiência com a Florita Arco-Íris, com tudo que os meus clientes falam e com tudo que eu também faço, eu já percebi que não. Então, por exemplo, o brinco, ele tá muito próximo ao nosso ouvido, ele ajuda a gente a refinar a escuta. E quando a gente coloca cristais em uma coisa mais alongada, o próprio toque, o próprio movimento me faz lembrar, sim, que eu tô usando um brinco e que eu tenho uma intenção nesse brinco aqui. Isso tudo vai sendo percebido, mesmo que você pode não pensar, mas inconscientemente isso está acontecendo. Eu tô falando aqui, vocês estão vendo, o brinco tá batendo. Quando eu tô com colar, quando eu vou me apresentar, eu coloco a mão no meu coração. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. São atos que a gente tem, que não são programados, mas é instintivo, a gente faz esse movimento. Então, imagina que eu tô com um colar grande aqui agora e eu toco no meu cristal e eu sinto esse cristal aqui. Ele vai ter uma ressonância muito diferente, ele vai sim me lembrar que tá aqui. E com a Florita Arco-Íris, além disso tudo, eu criei, por exemplo, amuletos que podem ser usados em dois
lugares do corpo diferentes. Por exemplo, essa pulseira é uma pulseira de dupla ativação, que quando eu tiro, eu posso utilizar como um choker. E a sensação que eu tenho usando uma pulseira é completamente diferente de quando eu tô usando a mesma joia. Tem a mesma técnica, tem o mesmo material, também carrega a mesma intenção, mas quando repousa em outro lugar do meu corpo, eu sinto diferente também. Os anéis, muitas vezes a gente coloca de uma maneira instintiva, mas eles carregam também, inclusive, significados simbólicos na nossa sociedade. Uma aliança é sempre usado no dedo esquerdo anelar. Por quê? Porque está falando sobre compromisso com uma outra pessoa. E muitas vezes a gente usa também anéis de formatura nesse dedo. O dedo mindinho, por exemplo, fala de acordos, mas é sobre acordos comigo mesma. E quando eu coloco um cristal, por exemplo, aqui eu tenho uma ônix preta. Eu tô falando de um compromisso comigo, de estar presente, de estar aterrada, de estar segura no meu corpo e fazer as minhas atividades. Quando eu uso no dedo indicador, eu tô falando de realmente direcionar a minha energia. Então eu tô com uma pulseira no meu braço, no meu pulso, onde eu consigo verificar o batimento cardíaco do meu coração num braço direito, que é um braço de ação, de fazer, e tem um anel no meu dedo indicador direito, também com quartzo rutilado, que é um cristal que fala sobre direcionamento de ação, de amplificação de ação. Nada é por acaso. Mas a gente também usa muitas coisas interessantes e a sociedade também sempre usou. Tornozeleira me remete muito a passos, caminhar na vida, lembrar a gente, porque muitos momentos da nossa vida a gente entende que a gente só tem que seguir, mas seguir com consciência. E a tornozeleira, realmente próximo ao nosso pé, a gente caminhando, olhando ali, a gente sente isso diferente. E o nosso corpo percebe esse amuleto nesse lugar do corpo. O pé é um dos nossos grandes sensores de terminação nervosa. Então o corpo, ele diz sim, ele reage, ele sente diferente. Quando você coloca um cristal e um metal nobre no seu corpo, dependendo do lugar que ele está, sim, o nosso corpo sente completamente diferente. E como o metal e o cristal vai reagir, também diz muito. As sociedades antigas, não tão antigas assim, as culturas, pode ver que grandes representatividades, autoridades sociais, tanto nas tribos quanto em reinados, grandes reinos, sempre usavam algo nas suas cabeças. E a simbologia disso era como se eles pudessem canalizar energia para a própria cabeça e conseguisse trazer para o povo, para quem eles, com quem eles governavam, lideravam, informações do divino. Então a gente traz isso muito antigamente, mesmo quando a gente nem tinha a medicina completamente estudada, já trazia esses conhecimentos de onde a joia repousa no seu corpo. Fazia muita diferença. Algumas joias, por exemplo, no Egito antigo, simbolizavam lugar social, autoridade social, mas a joia que talvez fosse mais importante, por exemplo, para os egípcios, eram as peças que iriam acompanhá-los no seu momento de morte, de passagem, de entrega para o outro plano. E sempre algo repousava no coração, porque aquilo tinha ressonância direta com aquele lugar, que para eles era completamente precioso. Então, quando a gente está falando de joalheria bioenergética e a gente entende um corpo que vai receber isso e que vai sustentar, suportar essa intenção, junto com os metais e cristais, sim, para mim o corpo faz muita diferença. E qual é o tipo de joia que você está escolhendo é muito relevante. E você, me conta, você já tinha pensado que aonde a sua joia repousa no seu corpo
pode ter uma ressonância completamente diferente com você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre os metais nobres. E para você não perder nada, se inscreve no canal, liga o sininho e compartilha com as pessoas que gostam desse tipo de assunto. E eu espero você no próximo vídeo.